Graça e paz, família, graça e paz, meu irmão, graça e paz a você, meu querido amigo que nos acompanha diariamente nessa caminhada cristã, nessa caminhada de fé, nesse interesse verdadeiro de se instruir na palavra de Deus, buscando a possibilidade de termos sabedoria, entendimento, reflexões, e que as nossas decisões sejam pautadas sob a vontade do Senhor. Tá certo? Nossa meditação nesse dia 30 de setembro de 2024, e já damos gratidão a Deus aí por termos completado praticamente mais um mês de devocionais, mais 30 dias, foram 30 devocionais. Esperamos que algum deles, ou pelo menos um, ou algum entre esses devocionais possa ter sido significativo na sua vida, possa ter te motivado a buscar mais no Senhor, a ter interesse verdadeiro. O objetivo é te conectar ao Senhor, tá certo? Literalmente. Mas essa conexão, ela é feita por meio de Cristo. Conectar-se a Cristo, que é para que possa ser conectada à raiz verdadeira, à árvore verdadeira, à árvore da vida, ao grande manancial. A nossa meditação de hoje estará no livro de Juízes, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 3, diz assim: o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Nós trabalhamos nosso devocional de ontem sobre a ação perversa, maligna que houve contra Levita, contra a sua concubina. Na verdade, era uma ação maligna e perversa que envolvia diversos ângulos dessa história. E esses diversos ângulos mostram personagens muito semelhantes nas suas ações, como aqueles homens imorais, que estupraram, violentaram, maltrataram, mataram aquela mulher, mas principalmente também o aspecto do próprio Levita, um homem distante, aparentemente muito distante de Deus, um homem insensato que tinha sua mulher como uma mulher de objetos e prazeres, uma mulher que na verdade você não tinha afeto, carinho, respeito. É claro que a gente está trazendo muito isso para os nossos tempos atuais. Eu não sei como é que era essa relação de demonstração de respeito nos tempos antigos e de amor, já que a mulher era muito tratada como submissa, objetos, até escravo humano do homem. Então nós temos um homem, vamos dizer assim, um dito marido, em que não era muito diferente do que aqueles homens que, vamos dizer assim, a estupraram e a violentaram. Na verdade, ele no seu dia a dia, na sua relação de marido, era como se ele praticasse estupros e violências diárias e constantes sobre aquela jovem, tanto que a Bíblia não estabelece todos os detalhes, tanto que ela havia, vamos dizer assim, o deixado e retornado à casa do seu pai, mas dentro do conceito da história, dos costumes, ela não encontrou 100% apoio dentro da casa do pai, acabou sendo, vamos dizer assim, restituída, mesmo a gente observando que o pai dela, por diversas vezes, tentou manter, por exemplo, a ação, tentou manter, por exemplo, o jovem ali. Talvez o aspecto cultural o impeliu também a devolver a filha. E a gente precisa então mergulhar um pouco sobre culturas e costumes dos povos antigos. Mas aí nós temos agora aqui uma preocupação, sabendo que o povo de Benjamim tem na sua, vamos dizer assim, tem na sua cola, na sua retaguarda, na sua presença agora, 400 mil homens israelitas, 400 mil homens que veio para combater, veio para, vamos dizer assim, entender o que aconteceu, ouvir a versão e está pronto para a guerra. Está pronto, por exemplo, para poder corrigir aquela situação que não poderia
não poderia... E aí a história ela começa pelo aspecto um aspecto da versão do jovem levita. E o jovem levita, ele coloca toda a situação, e aí dando pra gente, por exemplo, a possibilidade de contar a nossa versão, e às vezes as versões contadas, elas, por mais que contenham verdades, elas não sejam plenamente a verdade absoluta do fato, porque no fato narrado, ele diz assim, no versículo 5, os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa, eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Ou seja, ele já diz os homens de uma maneira genérica, dando a entender que o povo de Gibeá, o povo como um todo, ele não diz que, por exemplo, que o Senhor e o velho resguardou ele. Eu estou lendo na versão NTLH, por isso que eu estou lendo dessa forma, estou comparando com outras Bíblias. Ele não coloca que o Senhor o acolheu, ele foi hospitaleiro com ele, e principalmente ele não coloca que ele próprio, por exemplo, foi de maneira desprezível, de maneira irresponsável, de maneira até maldosa, para vamos dizer assim, para se sentir mais seguro, coloca a própria mulher que ele tratava como objeto para ser, vamos dizer assim, maltratada, violentada, e ele se sinta à vontade no processo, e ele vai dormir, ele simplesmente vai dormir e procura a mulher somente pela manhã. E ainda nas suas primeiras palavras, quando ele diz para a mulher, ele diz assim, levanta-te, vamos. Ele não mostra qualquer humanidade, vamos dizer assim, qualquer sentimento de benevolência, de caridade, de humildade, de compaixão com aquela jovem. E nessa hora, o que se estabelece, na verdade, é a guerra. E quando ele vai para a guerra, o povo, no primeiro momento, ele se estabelece dizendo, no versículo 11 diz assim, então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. Mas o interessante é que todos os líderes das tribos ali presentes, eles colocaram uma condição que parece muito sensata, que parece adequada, porque aí dentro do fato relatado, no versículo 13 ele diz assim, exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós o matemos, assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. E aí a posição do tribo de Benjamim foi negar, ela nega. E aí eu trago um contexto interessante, é porque para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, nós temos grande dificuldade com isso. Quando você está inserido, por exemplo, dentro da tua própria família, dentro do teu seio da tua igreja, dentro do teu ambiente, e aí eu vou pegar principalmente o nosso ambiente igreja, por vezes nós temos diversas pessoas que praticam coisas imorais, praticam coisas indecentes, ou seja, eles estão, vamos dizer assim, contaminando o ambiente que deveria ser santificado para o Senhor, estão vivendo de forma imoral, estão vivendo de forma irresponsável, e a igreja, ela acaba não aplicando a repressão, porque hoje o movimento é muito a igreja, a liderança, a igreja, os homens estão fortificados na fé, que estão andando em verdade, que estão se esforçando para isso, acabam não fazendo essas correções, inclusive não separando, porque aqui era preciso separar o mal de dentro vamos dizer assim, desse arraial, dentro desse ambiente de fé, para que o povo judeu continuasse limpo, continuasse, vamos dizer assim, agradando ao Senhor. Mas a postura deles é justamente de proteção. E aí nós temos escândalos sexuais dentro das igrejas, nós temos escândalos sexuais dentro do trabalho. Mas por que eu falo da igreja? Porque é o ambiente que nos interessa verdadeiramente. O ambiente em que... o mundo lá fora, mesmo que seja no nosso trabalho, mesmo que seja na nossa comunidade, ele é repleto disso, a gente não tem como se separar. Nós é que devemos nos separar dessas coisas do mundo, né? Mas a gente, por vezes, faz como o povo de Benjamim. E isso aqui, principalmente das lideranças, quando essas pessoas que praticam, elas gozam de uma posição, de um privilégio, né? De um respeito, em que os irmãos acabam quase que venerando essas pessoas, esquecendo que... e acabam continuando seguindo eles de forma meio que cega,
seguindo. Se você tiver curiosidade sobre isso, bota aí na internet que você vai ver diversos escândalos envolvendo grandes ministérios, grandes pastores, grandes pessoas, às vezes não pelo ato de fazer, mas pelos seus atos de omissão no processo, como foi um ato de omissão do próprio levita. E aí a tribo de Benjamim, então, ela escolhe proteger esses homens, escolhe defender pelo aspecto de dizer que são da família. E dentro desse processo, nós temos 400 mil homens contra 25 mil, praticamente 25.600, e começa a se estabelecer uma guerra. Mas antes de ir para essa guerra, aparentemente o povo de Israel acaba indo consultar ao Senhor, que era uma coisa que você não vê eles praticamente fazendo consulta. E ele faz a primeira consulta quando ele diz assim, qual das nossas tribos atacará primeiro? Que isso vai estar no versículo 18. Atacará primeiro a tribo de Benjamim, e o Senhor responde, a tribo de Judá. Só que dentro desse processo, como essa guerra não é uma guerra em tese de vontade do Senhor, ela nasce pela desobediência do coração do próprio povo de Israel, e o Senhor sabe do que vai acontecer. Eles são o povo, os israelitas, eles são vencidos pelos benjamitas, dando um aspecto que o mal está vencendo. Mas depois, numa segunda vez, eles se reúnem de novo e diz o seguinte, lá no versículo 23, diz assim, devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus responde novamente, sim, vocês devem ir. Então esse povo se anima, vai novamente para o combate, mas outra vez eles são vencidos. Na primeira batalha, que eles perdem mais de 22 mil homens, e nessa aqui o povo israelita vence novamente por 40 mil homens. 40 mil homens. E aí a situação ela se estabelece de uma forma muito boa. E aí acontece aquilo que mais interessante, que o povo também não está fazendo. Lá no versículo 26 diz assim, então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Isso é o que acontece quando a gente está no desespero, quando as coisas não estão acontecendo, quando não estão fluindo de forma natural, e quando a gente deve reconhecer, porque agora esse povo ele tá combatendo dentro de um primeiro momento, dentro de princípios do Senhor, mas agora eles choram, eles jejuam, eles oferecem sacrifício, eles permanecem ali na presença, eles ficam na lamentação, eles não se movimentam do lado nenhum, até que eles novamente se apresentam ao Senhor o seu questionamento. Aí eles perguntam, devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? Para saber se aquilo não era algo humano, se não era algo exatamente deles. Mas aí vem a resposta que o Senhor diz assim, combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. A gente está lendo basicamente o que está no versículo 28, os derrotam. E nada mais, nada menos que vai acontecer é justamente o Senhor vai estabelecer, vai dar a vitória aos israelitas, vai fazer com que os israelitas matem 25 mil homens da tribo de Benjamim, levando praticamente a tribo de Benjamim para aniquilação. A tribo de Benjamim vai praticamente sendo aniquilada, tudo por um processo, tudo porque o povo se encontra em distanciamento. Mas isso aqui nós ainda teremos, vamos dizer assim, algumas consequências, algumas sequelas, algumas preocupações, porque não é da vontade do povo do Senhor exterminar o seu povo. Em momento nenhum. A gente vê a própria caminhada da igreja aqui, versículos bíblicos, como diz assim, aquele que perseverar até o fim vencerá, né, principalmente no meio pentecostal. Esses versículos são trabalhados com muita intensidade, com muita força, demonstrando para você, cristão, que se você não permanecer no caminho do Senhor, algo semelhante que está acontecendo aqui com essas tribos, com essa tribo de Benjamim em especial, ou seja, eles não perseveraram, eles não estão caminhando no caminho do Senhor, vindo para a sua destruição. Mas a gente está falando aqui de uma destruição, de uma derrota
que é aqui nesse mundo, ou seja, um povo que não está recebendo os seus materiais, como nós temos aqui, povos judeus, que é bem diferentemente daquele da questão do povo da igreja. Mas esse assunto que a gente está tratando aqui nesse ponto específico é para um outro devocional, para um outro momento, para uma outra situação. O que importa é a gente estar atento para que justamente a gente não se levante em guerras desnecessárias, em guerra por nossa vaidade, em guerra por nossas imoralidades, né? Porque isso acaba atingindo nosso povo como um todo, e aí a gente representa o nosso povo como a nossa igreja ou a nossa própria família, a nossa própria casa, irmãos contra irmãos, irmãos contra tios, mães contra filhos, filhos contra os pais, irmãos contra irmãos, e aí vira uma desgraça total, um sofrimento total, levando, por exemplo, aquela família a testemunhar de uma forma negativa e contrária para o Senhor, tá bom? Essa segunda-feira maravilhosa, Deus possa te abençoar, possa conduzir os teus passos, possa te estimular a ter vontade a viver as coisas de Deus e aprender, tá certo? Setembro praticamente foi embora, amanhã começa o mês de outubro, é um novo momento, é um novo propósito, que Deus possa então nos dar a capacidade da gente ter um mês maravilhoso, que Deus possa te cuidar,